Capítulo 1. Floresta de Ol. Os dedos de Kallen deslizaram suavemente para dentro das ranhuras do cabo de madeira da espada de treino. Sua camisa grudava no peito e o suor empapava seus cabelos castanho escuros na testa, enquanto ele fluía de uma forma para outra. Ele semicerrou os olhos enquanto o brilho alaranjado do sol nascente se espalhava sobre o cume da Serra Wolfine. Seu pai lhe dera um dia de folga da forja para que pudesse caçar na floresta de Ol. Mas ele não conseguirá aproveitar o tempo extra na cama. Com aprovação a pouco menos de 2 semanas de distância, Kallen não conseguia se lembrar de sua última boa noite de sono. Em vez disso, seu cérebro preferia vasculhar incansavelmente tudo o que poderia dar errado, em vez de deixá-lo sonhar. Praticar as técnicas da espada acalmou sua mente. Ele se concentrou na respiração, enchendo os pulmões com o ar fresco da manhã, enquanto o trinado do canto dos pássaros flutuava na brisa. O som familiar de patas pesadas avançando em sua direção tirou Kallen de sua concentração. Um peso atingiu seu peito, tirando-lhe o fôlego e fazendo-o voar de volta para a grama úmida e coberta de orvalho. Faenir, sai de cima de mim, pelo amor dos deuses! Gritou Kallen enquanto a língua áspera de Faenir bombardeava seu rosto. Ele podia jurar que o pinheiro lobo estava sorrindo. Toda maldita manhã. Kallen empurrou Faenir para o lado, brincando, e acariciou-o pelo cinza acinzentado no topo de sua cabeça. Com 4 verões de idade, Faenir ainda se comportava como um filhote de 2 meses. Embora, de 4 patas, a crista de sua espinha alcançasse a altura do peito de Kallen, e ele tivesse quase 2 metros de comprimento, da cauda ao focinho. O nariz de Faenir se contraiu quando o aroma de pão fresco entrou tentadoramente pela janela da cozinha e chegou ao jardim. Vamos lá. Estou atrasado, e você só pensa em comida. Kallen pegou seu arco e aljava de onde estavam encostados na lateral da casa e os pendurou no ombro. Subiu na varanda e entrou em casa. A cozinha estava escrupulosamente limpa, como sempre. Não havia um grão de sujeira ou comida no assoalho de carvalho, e a longa bancada em L do outro lado da sala estava polida até brilhar. A mãe de Kallen, Freys, estava de pé sobre a mesa desgastada, mas resistente, no meio da sala, moendo ervas em uma tigela de barro. Suas mangas estavam arregaçadas até os cotovelos, e seu cabelo grisalho dourado estava preso com um pedaço de barbante velho e desgastado. O aroma doce e meloso do hálito de Crétia, misturado com gotas de varejeira azul, tingia o ar. A base para qualquer bom unguento curativo. Kallen se lembrava de sua mãe dizendo. Kallen apontou para a pasta verde acinzentada na tigela. Alguém está doente. A caçula de Mara STYR está com um pouco de febre. Eu disse a ela que iria vê-la ao meio-dia, respondeu Freys. Você não deveria ter ido embora. Kallen avistou o pão quentinho e crocante perto do parapeito da janela. Sim, estou indo embora agora. Você poderia pegar mais bafo de cretia e mulder para mim enquanto estiver na floresta? Já usei o que me restava. Freys não tirou os olhos da tigela de barro enquanto falava. Claro. Kallen caminhou até o parapeito da janela, com cuidado para não pisar na tábua rangente do piso que havia causado mais de uma marca vermelha em seu traseiro. Ele quebrou a ponta do pão sem fazer barulho e o embrulhou em um pano, depois o enfiou no saco de couro que havia deixado na cozinha mais cedo. Quando devemos esperar você de volta? Volte por volta do pôr do sol. Kallen gritou enquanto saía pela porta dos fundos, com Faenir uivando atrás dele. A brisa fresca da manhã soprava no rosto de Kallen enquanto o sol continuava a nascer sobre Wolfine Ridge. Em meio aos aromas habituais dos animais pastando e ao cheiro metálico da forja que permeava a vila, um leve, porém inconfundível, aroma de lavanda sempre parecia pairar no ar ao redor da casa de Kallen. A lavanda era essencial para uma variedade de remédios herbais, Frey sempre dizia, mas Kallen tinha certeza de que ela simplesmente gostava do cheiro. Ele ouvia a agitação da vila enquanto os comerciantes de Miltov se instalavam na praça do mercado. A expectativa vertiginosa pelo mercado da lua era evidente. O rangido constante dos eixos e o clip-clop dos cascos dos cavalos forneciam um suave ruído de fundo às conversas agitadas enquanto os comerciantes montavam suas tendas antiquadas. Mesmo àquela hora da manhã, Kallen viu um bardo, vestido com todos os tipos de vermelhos e amarelos audaciosos, presenteando um grupo de crianças cativadas. E então, disse o bardo, estufando o peito e rolando os ombros para trás, o poderoso Fani Morten golpeou seu inimigo através das muralhas. Kallen revirou os olhos ao passar, sem se importar em ouvir mais nada. Os aldeões da clareira não tinham a mínima simpatia por Fani nem por seu império lório. Estavam há muitos meses de viagem da capital, Al-Nazla, e os impostos de Fani roubavam-lhes o pouco dinheiro e comida que tinham.
A maioria dos carregamentos de seu pai ia para o norte, e o Império pagava metade do valor das armas e armaduras, se é que pagava. Isso não impedia os bardos viajantes de inventarem suas histórias. Mas não importava. As crianças descobririam a verdade em breve. Calen serpenteava pela praça do mercado, curvando-se e serpenteando entre a multidão crescente de pessoas. Um jovem e magro comerciante caminhava pela multidão à sua frente, carregando um conjunto de estacas de barraca com a graça de um burro de 3 pernas. Ele teria separado a cabeça de Calen de seus ombros se não estivesse observando o jovem cautelosamente pelos últimos 6 metros. Abaixando-se agilmente sob os postes que balançavam, Calen dirigiu-se para a borda da praça. Com um baque, sentiu como se tivesse batido em um muro de pedra. Jovem mestre Brier. Erdar Tamersmith era um homem colossal, com um peito que parecia 2 barris de carvalho e troncos de árvore no lugar das pernas. Seus longos cabelos grisalhos e brancos estavam presos em um rabo de cavalo. Seu rosto bronzeado e levemente curtido denunciava sua idade. Ele era o ancião da aldeia e chefe do conselho da aldeia. Calen já havia se irritado com seu temperamento normalmente explosivo em mais de uma ocasião, graças, em grande parte, ao seu amigo Dan. Seu pai me disse que você saiu para caçar hoje. Sim, senhor. Estou a caminho para encontrar Dan e Rist agora na orla da floresta. Voltaremos antes do início do mercado da lua. Calen exibia o sorriso mais inocente que conseguia esboçar enquanto tentava se mover em torno da ampla base de Erdart. Uma mão pousou no ombro de Calen, firme, mas gentil. Espero que desta vez vocês estejam deixando Faenir em casa. Erdart ergueu uma sobrancelha com um olhar interrogativo. Da última vez que vocês o levaram para caçar, ele voltou frenético, e o galinheiro do mestre Pin nunca mais foi o mesmo. Um estrondo alto, seguido por gritos furiosos, soou atrás do ombro de Erdart. 2 comerciantes haviam colidido, e havia maçãs espalhadas por todo o chão. Erdart olhou para a cena barulhenta. Preciso garantir que essas crianças não se deixem levar por hematomas. Fique longe de problemas, mestre Brier. Erdart caminhou em direção aos 2 comerciantes em conflito, sua voz estrondosa ressoando pela praça. Calen não esperou que ele mudasse de ideia. Ele disparou, passando entre 2 tendas armadas e saltando sobre o muro baixo que marcava a borda da praça do mercado. O alívio o invadiu quando seus pés tocaram o chão do outro lado do muro. Calen não conseguiu conter o riso ao imaginar Faenir se espremendo pela portinha do galinheiro. Aquelas galinhas nem botavam muitos ovos. Enquanto caminhava pesadamente pela grama alta, com o canto dos melros ecoando em sua cabeça, ele avistou 2 figuras empoleiradas em uma árvore caída na orla da floresta. Já era hora de você aparecer. Estamos aqui há dias, gritou Dan, descendo do tronco da árvore. O capuz de sua túnica verde escura caiu sobre seus ombros, expondo seu cabelo loiro curto e bagunçado. Dan Pin era apenas alguns centímetros mais baixo que Calen, com uma estrutura esguia que ocultava uma força surpreendente. Como vai? Perguntou Dan calorosamente, abraçando Calen. Vejo que Faenir não está conosco hoje. Acho que meu pai ficará feliz com isso depois da última vez. Sim, mas podemos perder o faro aguçado dele quando nos perdermos nesta floresta rastreando seus veados, gritou Rist, caminhando em direção aos 2 jovens. Que gentileza sua se juntar a nós, Calen. Dan não ficou quieto a manhã toda. Rist puxou Calen para perto de si e deu um tapinha em suas costas. Não aperte muito ele, Calen. Nosso Rist parece estar ficando mais magro a cada dia. Ah, cai fora, Dan. Pelo menos eu sei ler, disparou Rist. Ele empurrou Dan para longe e, em seguida, levou a mão à nuca para prender o cabelo castanho na altura dos ombros. Ei, eu sei ler. Só não sou tão rato de biblioteca quanto você, riu Dan, dando um empurrãozinho de brincadeira em Rist. O canto da boca de Rist se contraiu. Virada de desaprovação. Calen passou pela dupla, que ainda trocava insultos, e seguiu em direção à orla da floresta. Vamos, vocês 2. Acompanhem, por favor. Dan trotou até Calen. Junto com seu arco de teixo, 2 tábuas curtas de madeira com pontas curvas, reforçadas com tiras de aço, estavam penduradas em seu ombro. Você precisava mesmo trazer seu arco, Calen. O olhar furioso de Calen não alterou em nada o sorriso travesso estampado no rosto de Dan. Dan nunca perdia uma oportunidade de virar a manivela de alguém e provocá-lo. Raramente gosto de concordar com o Dan, mas faz mesmo sentido, perguntou Rist ao alcançá-lo. Seus passos longos e medidos cobriram a distância com pouco esforço. Quer dizer, eu literalmente já vi você errar uma porta de celeiro.
Aquele gato morreu, Kallen. Tanto Dan quanto Rist caíram na gargalhada. Kallen tentou ao máximo ignorá-los, concentrando-se na floresta à frente. Não havia muito que Kallen pudesse dizer, por mais irritante que fosse, ambos estavam certos. Ele não era muito útil com o arco, e isso havia se tornado uma piada recorrente. Ele se sentia muito mais feliz com uma espada na mão, mas não conseguia caçar veados com uma espada. A floresta de Ol era tão vasta e densa quanto qualquer outra em Eféria. Kallen sentiu o mundo mudar ao redor deles ao adentrar a borda externa da antiga floresta. O cheiro cru e amadeirado do tempo consumia a floresta. Séculos de folhas caídas e galhos quebrados incensavam o ar denso. Cogumelos esponjosos em forma de estrela cobriam o solo úmido da floresta. Os aglomerados de fungos amarelos e azuis vibrantes contrastavam com o verde exuberante e o venerável marrom escuro das árvores. Kallen sentiu a firmeza do solo ceder lugar ao solo macio e maleável da floresta, coberto de folhas de todas as cores, úmidas da chuva do dia anterior. Ótimo! Rastrear deve ser muito mais fácil depois da chuva. Dan, você tem certeza de que sairemos daqui a tempo para as comemorações mais tarde? Estou esperando para ouvir as histórias de Teren há meses. Kallen ouviu esquilos correndo e pulando acima de suas cabeças. Então ouviu aquele estalo familiar quando seus corpos pequenos e ágeis pousaram nos galhos artríticos das árvores imponentes. Sem dúvida. Eu estava rastreando uma manada de veados no início desta semana. Acho que se continuarmos nessa direção por 1 hora, conseguiremos encontrar o rastro deles novamente. Eles não devem ter se afastado muito do rio. À medida que se aventuravam mais a fundo no coração sinuoso e emaranhado da floresta, ela ganhava vida. Um canto constante de pássaros ressoava pela mata. Lebres e coelhos corriam por entre as raízes grossas, semelhantes a gavinhas, que entrelaçavam o chão. De vez em quando, ouviam o ronco grave de animais muito maiores do que aqueles que corriam a seus pés. Mas era o zumbido e o zumbido constantes dos insetos que incomodavam Kallen. Um urso ou um lobo, ele podia matar. Ou, pelo menos, podia tentar. Mas não podia usar uma espada para calar o barulho incessante daqueles insetos. Houve avistamentos estranhos por aqui ultimamente, disse Rist, com naturalidade. Ouvi alguns caçadores outro dia discutindo sobre uma criatura que os expulsou do acampamento. Claro, seja o que for, misture com os ursos, pinheiros, lobos e gatos, e deprovem, vai ser muito divertido, disse Dan, com a voz carregada de sarcasmo. Cerca de 1 hora se passou enquanto eles avançavam pela floresta densa e exuberante. À frente, as árvores desciam até uma clareira ampla. Ela descia em declive de ambos os lados em direção a um riacho lânguido que fluía pelo seu centro. Kallen ajoelhou-se à beira do rio, respirando o ar fresco, não filtrado pela umidade da densa floresta. O borbulhar do rio o relaxava. Havia algo na maneira como ele se fundia ao fundo de sua mente sem que ele percebesse. Mas, enquanto ouvia, um ruído chegou aos seus ouvidos. Algo distante, um estrondo baixo, estalos e estalos de galhos e troncos caídos, aumentando e crescendo. Dan e Rist pareciam não ouvir nada. Ajoelharam-se à beira do rio, alguns passos adiante, provavelmente discutindo como de costume. Dan, a que distância na floresta você disse que a manada de veados deveria estar? Ah, talvez mais 1 hora, mais ou menos. Dan tomou um gole do odre. Tem um riacho maior mais para dentro, e ele geralmente não vem tão longe. É muito perto da vila. Kallen levantou-se lentamente. O estrondo estava ficando mais alto. Os pássaros ao redor cantavam freneticamente enquanto desciam das árvores em bando. Kallen cruzou o olhar com Dan. Ele também podia ouvi-lo agora. Dan correu em direção a Kallen, sacando seu arco e preparando uma flecha. Quantos eram? Kallen sussurrou, sem saber por que sentia a necessidade de baixar a voz. Dan não teve a chance de responder. Os arbustos do outro lado da clareira tremeram, o estalar de galhos e o bater de cascos o cercavam. Um veado enorme, com cerca de 2,5 metros de altura, irrompeu pelo bosque do outro lado da clareira, parando apenas o tempo suficiente para reconhecer a presença dos 3 caçadores. Seus chifres poderosos e sinuosos chamaram a atenção de Kallen. Conforme o veado avançava em sua direção, mais veados irromperam das árvores. 4, 9, 12. Ele parou de contar. Um assobio agudo passou zunindo pelo ouvido de Kallen. A flecha de Dan atingiu o olho direito do veado líder, matando-o instantaneamente. Seu corpo gigantesco despencou pela encosta da clareira, colidindo com uma árvore caída próxima antes de ser engolido pela debandada. Kallen e Rist dispararam suas próprias flechas contra a manada que avançava. Se atingiram alguma coisa, era impossível dizer,
pois as flechas desapareciam na confusão de veados. A manada estava quase sobre eles. Dan preparou outra flecha. Abaixe-se! Gritou Kalen. Riste imediatamente se jogou atrás da grande pedra para a qual Kalen havia apontado, mas Dan estava perdido. Seus olhos se estreitaram ao encontrar seu alvo. Ele lançou sua flecha no momento em que Kalen colidiu com ele, fazendo com que os dois corpos caíssem no chão atrás da pedra. Atordoado, Dan virou a cabeça bruscamente para encarar Kalen por ter arruinado seu tiro, mas pareceu avistar sua mochila sendo pisoteada no lugar onde ele estivera. Ele olhou para Kalen e assentiu. Depois de alguns minutos, quando tiveram certeza de que a debandada havia passado, eles emergiram de trás da pedra guardiã. Bem, foda-se. Essa foi por pouco, disse Dan. Você quase morreu, Dan, disparou Riste. PFFT. Você quase foi morto, Dan, veio a resposta zombeteira enquanto Dan se ajoelhava para olhar o corpo do grande veado que ele havia atingido no olho. O coração de Kalen ainda batia forte no peito enquanto ele observava a clareira com um olhar pensativo. Era uma confusão de terra revirada e galhos quebrados. Um arrepio percorreu sua espinha ao ver o corpo mutilado de um servo que jazia pisoteado do outro lado da clareira, com a haste quebrada de uma flecha saindo de seu pescoço. Algo os assustou bastante. Riste encostou-se ao tronco de uma árvore e deslizou para o chão com um suspiro. Talvez um urso. Não acho que fosse um urso. Venha ver isso, chamou Dan, acenando com a mão no ar, com a voz trêmula. Quando Kalen e Riste chegaram até Dan, ele estava curvado sobre o cadáver do veado, passando a mão por um corte profundo e cruel que percorria as costelas do animal. Deuses! O que poderia ter feito isso? Perguntou Kalen. Não faço ideia, admitiu Dan, franzindo os lábios. Mas o corte é limpo demais para ser um dente ou uma garra. Está marcado até o osso. O que você está dizendo? Não tenho certeza, disse Dan. Sua mão sondou a borda do ferimento. Ele soltou um suspiro. Seja lá o que for, acho que não devemos ficar aqui mais tempo do que o necessário.